Hoje a gente vai debater o tema Educação à Distância e o Espaço Marx conta com o professor Lado Watanabe Milton. O professor Lado é paulista Júlio de Mesquita Filho. Ele é mestre e doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, na área de concentração Filosofia e História da Educação. Atualmente é professor assistente doutor do Departamento de Administração e Supervisão Escolar da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Marília. É autor de As Reformas do Ensino Superior no Brasil, o Público e o Privado em Questão, e co-organizador de História da Administração Escolar no Brasil, do diretor ao gestor. Então, com vocês, o professor Lau. Bom, gente, boa noite a todos, todas. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Queria fazer os agradecimentos aqui ao Espaço Marx, em nome do Osmar, professora Ana. De fato, sem nenhum tipo de média, né? Fiquei muito contente com o convite. Me vi no desafio de fazer esse debate aqui com vocês. E quando eu vi o cartaz, eu fiquei até assustado, porque eu falei, poxa, traz uma certa responsabilidade esse layout que foi preparado para a atividade. E eu espero, pelo menos, trazer algumas questões, que é um pouco o próprio tema da palestra, né, problematizando o ensino à distância, que é um dos assuntos que vem aos quais eu venho me dedicando nos últimos anos. Sempre fui, minha área de estudo sempre foi o campo das políticas para o ensino superior no Brasil, e aí acabei também enveredando para um pouco essa discussão sobre o ensino à distância. E aí vou falar propositalmente ensino à distância, embora às vezes possa sair uma educação à distância, mas é um assunto que depois, se vocês acharem pertinente, a gente pode conversar melhor e aprofundar mais na hora do debate. Então, sempre que estiver falando aqui EAD, me referindo ao assunto de hoje, eu vou falar ensino à distância. Bom, feitos esses comentários iniciais, tem um ponto de partida para esse debate que eu acho que é importante a gente mencionar. Nos últimos, pelo menos 10 anos, me parece que foi um ponto de inflexão no debate sobre o uso da tecnologia, das tecnologias no campo do ensino, no campo das práticas educativas, e em particular no ensino superior. Nessa última década se intensificou muito o debate sobre a necessidade, sobre a importância, sobre, enfim, a pertinência de se desenvolver esse campo chamado aí de ensino à distância. E há uma grande confusão, me parece, colocada nos termos nos quais esse debate vem se desenvolvendo, que em geral, ao invés de esclarecer, acaba prejudicando mais, acaba criando mais confusão sobre o tema do que ajudando a gente a entender um pouco mais o significado dele, o que está por trás disso, quais são os interesses envolvidos, enfim, aquilo que se materializa nas políticas educacionais no Brasil. Então é um pouco isso que eu gostaria que a gente pensasse dessa forma aqui, como ponto de partida. Então não se trata de ser a favor ou contra. Não é disso que eu vim aqui falar com vocês hoje. Vim trazer alguns problemas, levantar questões sobre o ensino à distância, sobretudo na educação superior, e ao invés de polarizar o debate entre a favor ou contra, positividade ou negatividade, colocar questões para a gente poder fazer uma discussão sobre isso e tentar, de alguma maneira, avançar nesse campo aí de estudos e de conhecimento. Bom, três
parece que tem três grandes visões postas sobre nesse sentido que eu falo de a favor ou contra dessa polarização, que eu entendo ser uma falsa polarização. E aí vou mencionar apenas para a gente situar um pouco o debate, que foi de onde eu parti para poder me interessei mais em discutir essa questão aqui no Brasil. Uma primeira visão diz que é preciso fazer o debate sobre o ensino à distância descolado das políticas educacionais, né? Então, como se o ensino à distância fosse um problema técnico, ou então um problema estritamente pedagógico, portanto ele teria que ser discutido para além da política educacional. Não importa quais interesses estão em jogo, como é que ele vem sendo aplicado, como é que ele vem sendo materializado nas práticas efetivas, mas que era um assunto a ser tratado, portanto, pelos entendidos do assunto ensino ou ensino à distância, como quer que seja. Essa é uma primeira visão. Uma segunda visão, aquela que tenta desqualificar as críticas ou os problemas que são levantados em relação ao ensino à distância, como quem dissesse que ser contra o ensino à distância é ser contra a tecnologia, né? Uma desqualificação que esvazia ou pelo menos desloca o eixo dos problemas para um campo o campo da negação da tecnologia é um campo complicado, né? Como assim negação da tecnologia? Então houve muito, nesses últimos anos se fez muito isso. Então toda vez que se levantava algum problema em relação ao ensino à distância ou as políticas para o ensino à distância na educação superior, sempre havia essa acusação latente de que tratava-se de uma visão anti-tecnologia ou anti-modernizante do ensino superior no Brasil. E uma terceira, que está ligada com essas duas anteriores, que é a desqualificação das críticas, sobretudo quando a crítica vem dos setores mais à esquerda, né, seja do movimento estudantil, movimento docente, partidos, oposição, etc., que ser contra ou criticar as políticas para o ensino superior à distância significaria ser contra a democratização do ensino superior no Brasil, sobretudo o público. Então fez-se muito também esse movimento, essa associação, criando então uma falsa oposição entre defesa da universidade pública, defesa do ensino superior público e antidemocratização do ensino. Por quê? Porque se vinculou a ideia de que só poderia haver mais expansão se fosse fazendo uso de, entre outras alternativas, a alternativa do ensino à distância. Haveria uma saturação geral do ensino superior público brasileiro, e só com o uso de alternativas como o ensino à distância é que poderia haver essa democratização. Então são três visões gerais que me parece exemplificam bastante isso que eu falei, isso que eu chamei de falsa oposição ou falsa polarização entre favor ou contra, né? Não se trata disso, se trata sim de entender o contexto e o conjunto das políticas educacionais na qual o ensino à distância vem sendo implementado no Brasil, e ele pode ser entendido dentro desse contexto, né? Bom, mas o que é o tal do ensino à distância, então? Aí já o imbróglio é um pouco maior, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer uma discussão pedagógica sobre esse assunto, até porque não tenho competência para isso. Deixo esse assunto para quem de fato entende dele, né? Mas eu faço apenas para a gente avançar na discussão, eu gosto de separar sempre entre duas grandes definições, ou dois grandes conceitos sobre o ensino à distância, que é uma forçação de barra. Eu faço para isolar dois extremos e a gente poder perceber as diferenças entre eles. Então não tomem isso como uma definição, não tem nada de científico, teórico, aprofundado, é só para a gente debater o assunto. Uma visão, então, um extremo seria a ideia de que ensino à distância é um ensino mediado pela tecnologia.
recursos de tecnologia, por tecnologias novas. Um ensino mais ou menos convencional, tradicional, da forma como todos nós conhecemos, e que se aproveita daquilo que está sendo desenvolvido, aquilo que a tecnologia dispõe como recursos possíveis de serem utilizados. Então o ensino se realiza mediado por esses recursos. Não há nenhuma grande revolução nas práticas, nenhuma grande transformação no trabalho pedagógico convencional. Sem nenhum demérito aí, o convencional não tem nenhum sentido pejorativo aí, por favor. Bom, e o outro extremo? E aí, desculpa, só um último detalhe. Os que defendem, os que estão, digamos, no campo dessa primeira visão que eu apontei, chegam até a dizer que o ensino à distância sempre existiu. Ou seja, independente do tipo de tecnologia, seja ela mais atual, as tecnologias já há muito tempo estabelecidas, é como se o ensino à distância sempre tivesse existido. Já ouvi gente falar até que no Império Romano tinha ensino à distância. Bom, então não é o fato de ser uma tecnologia mais ou menos rudimentar que determina a possibilidade dessa mediação, certo? Então, sei lá, por exemplo, a correspondência, nessa visão, poderia ser entendida como uma prática do ensino à distância. E outro extremo, e aí vejam que não estou defendendo nenhum nem o outro extremo seria a ideia de que, de fato, o ensino à distância coloca uma nova forma, ou expressa uma nova forma de aprender e ensinar. Quer dizer, uma nova epistemologia, uma nova área uma nova forma de se fazer o trabalho educativo. Então essa nova forma teria como suporte, de fato, aí sim, as novas tecnologias, as tecnologias contemporâneas. Então nesse mundo, nesse nosso novo mundo veloz, dinâmico, multifacetado, multivariado, haveria uma nova forma de aprender, justamente porque aquele padrão anterior, convencional, do ensino, educando, educador, professor, aluno, um indivíduo, outro indivíduo, já teria sido ultrapassado por essas novas e múltiplas e variadas formas de estímulo ao conhecimento que existem contemporaneamente. Então seria um extremo, outro extremo. Não tem nada de convencional, o que há sim é uma nova realidade no processo de ensino-aprendizagem que teria, portanto, de ter uma nova prática pedagógica. Ao que muitos vêm chamando de, não ensino, mas educação à distância. Aí vocês veem que eu gosto de manter ali a crase no ar. Também depois no debate a gente pode fazer a discussão do sentido disso. Essa educação à distância da qual eu estou falando aqui, nessa segunda visão, então seria o A sem crase. Mas é uma educação que de fato se realiza sem a presença direta ou imediata dos sujeitos envolvidos no processo pedagógico. Essas duas visões, então, são um pouco do quadro geral, como eu falei, bastante caricaturizadas por mim aqui para ficar mais fácil de visualizar, com o qual eu me perguntava, bom, mas e como que tudo isso tem se materializado nas políticas educacionais? E foi a partir daí que eu comecei a me interessar e me enveredar por esse assunto. Daí eu passo para um segundo ponto aqui da minha apresentação, que seria, digamos, o que eu chamei aqui genericamente de a base material do ensino à distância. Então, o que mudou nessa sociedade, na nossa sociedade contemporânea, que tornou tão passível, tão sujeito a essa expansão vertiginosa das práticas de ensino à distância no Brasil, sobretudo no campo da educação superior.
E eu não vou repetir aqui aquilo que todos nós já temos conhecimento, provavelmente foi assunto de várias das outras atividades aqui feitas pelo Espaço Marx, mas só vou pontuar algumas coisas. Quer dizer, a primeira coisa é a reestruturação capitalista, né? A nova forma, o novo contexto no qual se desenvolvem as atividades de produção, reprodução, enfim, do capitalismo contemporâneo e as formas como elas se desenvolvem no Brasil. Tudo isso está diretamente ligado ao processo de reestruturação do campo das políticas sociais, dentre os quais se enquadra a política educacional. Então, veja, tem uma nova estrutura social, é nova no sentido de que tem coisas novas, enfim, que tudo o que existia antes não vale mais, não é isso, mas há um processo de reestruturação que se espalha por todos os campos da vida social, nessa prática nesse conjunto de práticas que significou o processo da chamada reforma do Estado no Brasil. Então, privatizações, a compressão dos direitos sociais, a precarização das relações de trabalho, enfim, o enxugamento dos gastos sociais, etc., são um pouco a base material dessa nova reestruturação que vem acontecendo, pelo menos, desde a metade da segunda metade dos anos 90 no Brasil, de forma mais sistemática. Esse é um ponto. O outro ponto, nessa nova configuração social, produtiva e cultural do capitalismo contemporâneo, a educação tem um papel estratégico, ela é chamada a exercer um papel estratégico. Como outrora fora chamada a exercer um papel estratégico no processo do chamado nacional desenvolvimentismo brasileiro, né? Mas qual é o sentido novo que a educação é chamada a cumprir agora? Não é mais aquela da educação, aquele sentido que se expressava naquela máxima, mais educação, mais desenvolvimento. Agora a educação é chamada a cumprir um outro papel, muito mais de amoldamento, de legitimação dessa nova sociedade, dessa nova ordem social, do que propriamente construtora dela. Então, a educação não é mais colocada no patamar de necessidade de desenvolvimento dessa sociedade, mas ela é mais deixada mais no patamar da conservação dessa sociedade, né? E da exploração de todo o potencial dela dentro do que está colocado. Então, muito mais de conservação do que de transformação social. Bom, e um terceiro ponto, então, que dialoga com esses dois anteriores, e que estou falando de uma forma bastante telegráfica, que é a construção de um arcabouço ideológico que legitimou todo esse processo de mudanças, né? E esse arcabouço ideológico teve como um dos seus principais vetores o discurso, a revitalização desse discurso de valorização da educação, que não tinha mais, como eu mencionei há pouco, uma perspectiva transformadora. Então agora não se fala mais numa educação para mudar o mundo, mudar as relações. Você se educa, se prepara, enfim, se escolariza para participar desse mundo, não é assim? Você se amolda ao que está colocado, você se adequa a ele, e não se faz mais um discurso de valorizar na perspectiva de transformação social. Bom, tudo isso gera também um discurso sobre uma educação um tanto quanto abstrata, né? Qual é essa educação que se fala tanto na importância, que se tornou aparentemente tão central e essencial no mundo atual? Bom, isso tem tudo a ver com o tal do ensino à distância, né? Para que formar pessoas hoje? Quem são esses sujeitos que estão sendo formados nessa nova ordem social, econômica, cultural e política? Bom, feito esse rapidíssimo e superficial
chamei base material do ensino à distância, eu queria colocar algumas questões sobre a educação superior e vou partir de algumas reflexões teórico-práticas, né, e não poderia ser diferente para todos nós que nos colocamos aí no campo do marxismo, e levantar uma velha polêmica em relação teórica, em relação à educação, que é a ideia de trabalho produtivo e trabalho improdutivo, né? Bom, há muito tempo se discute isso, né? A educação, afinal, é produtiva ou é improdutiva? Ela produz valor ou não produz valor? Ela pode ou não pode ser subordinada à lógica do capital, à lógica de acumulação de capital? Ou seja, a educação é um campo que mantém uma certa autonomia em relação à sociedade capitalista, ou ela de fato é dominada e a sua lógica de existência e reprodução passa a ser também uma lógica capitalista de reprodução? É evidente que eu não tenho a pretensão de dar como resolvida essa questão, mas queria retomar aqui três aspectos que me parecem importantes para a gente pensar isso, né? E aí vou me referir ao pensamento de Marx, né? Então, o que o Marx considerava como trabalho produtivo nessa sociedade, na sociedade capitalista? Resumidamente, Marx diz lá, olha, trabalho produtivo é o trabalho que produz mais valia na sociedade capitalista, portanto. Bom, mas o Marx diz também que no funcionamento geral da sociedade capitalista, o trabalho que gera mais valia não é o trabalho específico, concreto de cada um de nós, não é o trabalho que cada atividade de trabalho, mas é aquilo que ele chamou de trabalho abstrato. Quando você tem um nível de desenvolvimento social, de desenvolvimento produtivo, desenvolvimento das forças produtivas, no qual o trabalho, como um todo, ele pode aparecer frente, se opondo ao capital, como uma massa de trabalho humano, do qual não importa exatamente se é professor, se é marqueteiro, se é operário, enfim. Não importa tanto a qualidade do trabalho, o valor, o conteúdo útil desse trabalho, mas sim a função social que ele exerce, ou seja, o tipo de relação social no qual ele se insere, né? E aí eu trouxe aqui uma pequena citação do livro 1 do Capital, que eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Diz assim: para trabalhar produtivamente, não é mais necessário executar uma tarefa de manipulação do objeto de trabalho. Basta ser órgão do trabalhador coletivo, exercendo qualquer uma de suas funções fracionárias. A conceituação anterior de trabalho produtivo, dele mesmo, né, capítulo 5 do Capital, derivada da natureza da produção material, continua válida para o trabalhador coletivo, considerado em conjunto, mas não se aplica mais a cada um de seus membros individualmente considerado. Um mestre-escola, aí pula um trecho, né, e ele dá um exemplo que é muito fecundo para a nossa discussão aqui. Diz assim: um mestre-escola é um trabalhador produtivo quando trabalha não só para desenvolver a mente das crianças, mas também para enriquecer o dono da escola. Fecha a citação aqui do livro 1, capítulo 14 do Capital, a edição que eu usei aqui de 1968. Ou seja, o que o Marx queria dizer aí nesse capítulo 14? Que quando você quer entender a natureza social, coletiva do trabalho, não adianta você observar aquilo que é a atividade concreta dele. Então, se eu quero saber se um professor trabalha ou não produtivamente no sentido de valorizar o capital, de produzir mais valia, não importa se ele ensina X, Y ou Z. Importa a relação que ele mantém com os outros, o conjunto dos outros sujeitos, o conjunto do trabalho, e como se opõe às relações capitalistas.
portanto, quanto o trabalhador coletivo abstrato. Né? É o trabalho abstrato que gera mais-valia, não é o trabalho concreto. Ainda que todo trabalho abstrato seja também trabalho concreto, porque um não existe sem o outro, não é isso? Então, o professor, embora possa ser entendido como trabalhador produtivo, ele não deixa de exercer a sua atividade concreta, útil, de ter o valor, de produzir valores de uso com a sua atividade de trabalho. Bom, eu falei tudo isso para chegar no segundo ponto, que é o que gera bastante polêmica sobre esse assunto. E há várias interpretações disso. Isso que eu apresentei aqui, de longe, não há consenso sobre isso. O trabalhador coletivo, se é produtivo ou não. Dependendo de quem apresenta, né, tem várias leituras sobre isso. Mas qual é a questão que é mais polêmica, que é uma das mais polêmicas que eu queria trazer aqui? É uma questão levantada pelo Marx, no capítulo inédito do Capital, não publicado deliberadamente pelo Marx, e aproveitada pelo professor Derdeval Saviani, quando diz que por mais que o trabalhador docente, o professor, possa ser produtivo quando ele vende a sua força de trabalho para uma escola privada, portanto como um serviço, a educação como serviço que gera lucros para os donos de escola, a lógica do capital, diz o Saviani, não se aplica plenamente ao trabalho do professor. Por quê? Porque ele, como um produtor, o produto do seu trabalho nunca se separa dele, indivíduo, né? Ou seja, o ensino, quando o professor, enfim, faz a sua atividade didática, pedagógica, aquilo que ele domina, aquilo que ele detém como o seu conhecimento, não se separa dele, não se separa em um produto, em algo material, algo que pode ser apropriado por alguém privadamente. Essa é a defesa que o professor Saviani faz. Bom, e aí eu levanto a questão, e no caso do ensino à distância? Não pode haver essa apropriação? Quando eu gravo, por exemplo, uma videoaula, não há uma separação entre o produto e o produtor? Que ela se transpõe para um objeto material, ainda que o conteúdo dela não seja material, o conteúdo da aula, mas aquilo ali pode ser apropriado pelo dono da escola, pelo dono da empresa, ou por quem quer que vá vender a mercadoria que dela resultou, como uma mercadoria qualquer, né? Ou seja, continua válida essa ideia defendida pelo professor Saviani de que a lógica capitalista se aplica apenas de forma limitada ao campo da educação? É uma pergunta que eu levanto. Não vou responder aqui, mas ao longo da minha fala talvez fique mais ou menos claro qual é a minha posição. Além disso, como pensar isso do ponto de vista do trabalhador coletivo, esse que o Marx diz que é o que importa para dizer se o trabalho gera ou não gera mais-valia? Então não é mais a natureza do meu trabalho individual que conta, mas sim a forma como eu me relaciono com o conjunto da produção de mercadorias e da reprodução capitalista como um todo, a totalidade das relações. Fecha esse parênteses aqui de caráter mais abstrato, teórico, para a gente continuar e depois, enfim, no debate a gente volta nessas questões polêmicas. Bom, do ponto de vista da força da política educacional e a forma como se modifica também a força de trabalho no campo educacional do nível superior e, sobretudo, com o ensino à distância, há de fato a introdução de recursos tecnológicos, assim como em qualquer outro campo da produção, tem como função precípua aumentar a produtividade desse trabalhador. Então, mesmo que tenha uma nova epistemologia, um novo processo de ensino, enfim, que se queira defender que, na verdade, o ensino à distância é apenas a transposição
a mediação do ensino convencional com tecnologia, o fato é que, quando se introduz a tecnologia nos processos de trabalho pedagógico, há uma ampliação da produtividade da força de trabalho. Há uma potencialização da força de trabalho. Que é a lógica capitalista, não é? Uma base em qualquer coisa, seja a produção de objetos materiais, seja do ponto de vista de uma atividade como é o ensino. Basta ver, por exemplo, que do ponto de vista, por exemplo, das relações trabalhistas, dos direitos sociais, o ensino à distância já nascem bastante flexibilizadas na linguagem do capital, bastante precarizadas. Então você tem uma multiplicação dos docentes horistas, das contratações temporárias, de professores bolsistas, portanto todas aquelas categorias que não têm os mesmos direitos trabalhistas que os professores contratados, concursados, enfim, outros tipos de contratações pela CLT, etc. Também há uma intensificação da carga horária, vários estudos já têm demonstrado isso, que o professor que atua no ensino à distância acaba por trabalhar mais, até porque uma das coisas fundamentais que se faz com essa introdução da tecnologia é a possibilidade de desprender o trabalho docente daquele espaço, das relações de espaço e tempo convencionais do trabalho. Então você não trabalha só mais na instituição a qual você está vinculado, você trabalha em casa, você pode trabalhar nos seus deslocamentos, você pode trabalhar numa viagem, você pode trabalhar, enfim, de várias maneiras. A tecnologia permite isso. E o ensino à distância se adequa a essa materialidade de instrumentos que estão aí disponíveis. Então há uma espécie de um movimento que aparentemente é contraditório, porque há uma tendência de o ensino se esvaziar um pouco com esse distanciamento, o distanciamento propiciado pelas tecnologias. Ao mesmo tempo, o tempo possível, potencial do capital se apropriar dessa força de trabalho, ele se amplia formidavelmente. Se você trabalha mais tempo e com uma produtividade maior, né? Todos sabemos aqui que quem trabalha ou já trabalhou aí no ensino à distância sabe o tanto que um professor, um tutor ou outra categoria de trabalhador docente do ensino à distância consegue atender em termos de número de alunos, número de turmas, não é? Há uma potencialização mesmo, a gente multiplica a nossa capacidade de trabalho em função desse deslocamento do espaço, da relação espaço-tempo convencional do trabalho docente nas instituições. Outra tendência das práticas de ensino à distância, da introdução da tecnologia no ensino, que é o que eu chamei aqui, entre aspas, de enxugamento da infraestrutura. Né? Você não precisa mais da mesma infraestrutura para atender quantidades crescentes de estudantes, de cursos e todas as outras atividades que forem eventualmente feitas. Salas de aula, prédios, recursos, bibliotecas, tudo isso se coloca num novo patamar com a possibilidade do ensino à distância. Não é como se o ensino à distância eliminasse esses problemas. Mas bom, lá no interiorzão do estado de Amazonas, poderia ter, sem nenhum tipo de infraestrutura local, você pode levar ensino à distância para alguns segmentos da população local. Então, indiscutivelmente é um ensino mais barato nesse sentido, por prescindir dessa infraestrutura convencional do ensino. Outra tendência, e aí é onde dá bastante polêmica, geralmente tem muita gente que não gosta disso, que eu vou falar agora. Há um esvaziamento da dimensão pedagógica. Assim como se esvazia a infraestrutura, se esvaziam as relações características do processo de ensino-aprendizagem,
também é um esvaziamento dessa dimensão pedagógica. Ou seja, predomina uma razão instrumental, e aí o quantitativismo é uma das formas de expressão disso, que eu entendo, a leitura que eu faço é que de fato há uma subordinação progressiva do valor de uso do trabalho docente à sua forma, ao seu valor de troca. Então, é como se o trabalho docente, no caso do ensino à distância, ele fosse se tornando cada vez mais indiferente, abstrato. Qualquer pessoa pode fazer, como se o trabalhador se tornasse também supérfluo. Há tantos recursos, há tantas mediações que assumem o papel central no processo de ensino, que o trabalhador docente ele deixa de estar no centro do processo. Então, por isso a ideia de um esvaziamento dessa dimensão pedagógica. E por fim, uma última tendência geral, que é, lógico, a tendência do ensino do setor privado, ou da indústria do ensino privado superior, potencializar muito mais a sua capacidade de gerar lucratividade com a prática do ensino à distância. Além do ensino propriamente dito, do serviço educacional, há todo um complexo de mercadorias que são parte dessa lucratividade. Então, é o mercado editorial, é o mercado da informática, é o mercado dos materiais didáticos, os pacotes prontos que as grandes empresas do setor vendem. Que mais? São as consultorias, são as patentes. É um complexo de mercadorias que passa a fazer parte dessa organização pedagógica. Então não há como você pensar no ensino à distância, pelo menos nessa visão de que de fato há ali tecnologias mais desenvolvidas, sem esse conjunto de mercadorias que são obrigadas, você tem que consumir elas. Então, que mercadorias são essas? São justamente aquelas que também têm um prazo de validade bem curto, se tornam obsoletas e precisam ser consumidas regularmente. Você não compra, não é como você comprar uma sala, monta uma sala convencional como essa aqui, e que ela vai durar décadas. Não sei se essa aqui dura décadas, mas há quanto tempo existe o prédio, mas essa parte aqui não vai durar décadas. Ela vai ter que ser trocada, vai ter que ser colocado novo, vai surgir um programa novo, um software diferente. E aí você tem que renovar e consumir. Eu gosto de chamar isso, me baseando um pouco no Mesaros, estilo Mesaros, na ideia de um consumo destrutivo dos recursos disponíveis, né, para esse tipo de prática pedagógica. Bom, passo então para alguns efeitos gerais disso sobre o trabalho docente mais especificamente, né, os impactos disso sobre o ensino e o trabalho docente. Como eu antecipei agora para vocês, essa dimensão de esvaziamento e o predomínio de uma razão instrumental como organizadora do ensino à distância permite também que os trabalhadores docentes dessa área sejam menos qualificados. Não se exige do trabalhador docente do ensino à distância tanta qualificação como o professor, estou falando do ensino superior, né? Como os professores do ensino superior convencional. E lógico, na lógica do mercado, menos qualificação, menos salários, veja, uma força de trabalho mais barata, menos custosa. Mas na prática ocorre também uma série de divisões e segmentações entre os tipos de trabalhadores que atuam nessa área. Então, como eu falei, a figura do professor tende a se esvaziar e uma série de outros sujeitos vão participar desse processo. Por exemplo, o tal do tutor, né? Ele não ganha como professor, ele trabalha mais que o professor em geral. E qual é o papel dele do ponto de vista do ensino e da aprendizagem?
Só levantei a questão, ainda vou fazer as conclusões. Isso está diretamente ligado também, no campo da política educacional, a essa ênfase cada vez mais forte e bastante significativa nos últimos 20 anos, pelo menos, que é essa ênfase nas chamadas pedagogias pragmáticas, que tem tudo a ver com a formação de professores, quer dizer, formar professores que sejam cada vez mais pragmáticos. Então você investe menos na formação inicial, na formação de base, na solidez dessa formação, e mais na formação continuada, centrada na prática. Então, o uso dos recursos tecnológicos, por exemplo, se eu fizer uma formação de base e achar que daqui a 20 anos o sujeito ainda vai saber operar essa parafernália, está perdido, né? Então tem que se formar sempre, né? Se aproximando mais da ideia de treinamento mesmo. Treinamento sistemático e continuado desses indivíduos que vão trabalhar com o ensino à distância. Uma segunda tendência em relação ao trabalho do professor, que ao ensino, enfim, que é a tendência de padronização e aligeiramento do trabalho didático. Você tem cada vez mais currículos cada vez mais padronizados, enxutos, que são facilmente transformados, de novo, lembrando aqui da Ana, em pacotes fechados, que eles chamam de sistemas de ensino. Geralmente são privados, ou quase sempre, né? Eu não conheço nenhum público. É nesse contexto que eu falei que eu brincava, de uma forma um pouco irônica, que o professor tende a se tornar supérfluo. Porque com aquele material, boa parte do trabalho docente, do domínio que o docente deve ter sobre os conteúdos, as práticas, etc., para realizar o trabalho didático, ele passa para as mãos de um mecanismo, de um instrumental. E esse instrumental vai servir de apoio, o professor chega na aula e consegue operar aquele instrumental mesmo diante de uma formação mais deficiente, de uma formação mais precária. Ou seja, de uma formação mais pragmática. E esses mecanismos também, se vocês preferirem, são chamados de tecnologias da educação, em grande medida. O que esses mecanismos, além de tornar mais, tendencialmente a tornar supérfluo o trabalho do professor, eles impõem um certo ritmo e tempo de trabalho. Não é isso? Você tem um tempo para cumprir, por exemplo, de 1 ano, e naquele ano você tem que cumprir aquele sistema ali, tem que dar conta de oferecer aquilo ali. De alguma maneira, ampliando as distâncias entre aquelas velhas questões de concepção, execução e de avaliação do trabalho pedagógico. São dimensões que tendem a se afastar, porque você não consegue, você executa. E você também não avalia, porque em grande medida predominam as chamadas avaliações externas, que vão dizer da qualidade da educação, do ensino, a partir de grandes indicadores. Então hoje em dia, por exemplo, a gente não fala mais em melhorar a qualidade do ensino, não é isso? Não se fala mais em melhorar a qualidade do ensino, se fala em melhorar a qualidade dos indicadores do ensino. Não é assim que funciona? IDEB, entre outros. Se melhorou o IDEB, melhorou o ensino. Bom, mas o IDEB é um indicador que mede 2 variáveis, sendo que uma delas é o fluxo. Como é que faz isso? É uma concepção de avaliação bastante limitada. Terceira tendência: uma flexibilização muito grande, potencialmente ainda pouco explorada, das formas de organização do trabalho pedagógico, né? Então, veja, no funcionamento global das redes de ensino, parece que há 2 grandes maneiras de fazer essa flexibilização nos cursos. Uma é que as faculdades, sobretudo as privadas, têm se usado bastante do artifício de colocar uma carga horária de ensino à distância dentro dos cursos tradicionais, dos cursos presenciais, né? Isso diminui o custo, diminui o tempo, diminui a infraestrutura necessária,
diminui o salário dos professores e assim por diante. A outra tendência é que, com esse aumento da participação do ensino à distância, seja o ensino à distância estrito sensu, seja como parcela dos cursos presenciais, também você flexibiliza a organização e a gestão desses cursos. Você pode transferir alunos, pode fechar cursos, pode convencer uma turma a se formar na outra área. Você entrou em administração, mas você não quer terminar a economia. Ou você entrou em administração de empresas, mas você não quer terminar em comércio exterior. Esses movimentos no setor privado acontecem quase como os movimentos dos planetas em torno do Sol. Todo dia tem alguma coisa acontecendo. E também, já que há uma flexibilização do trabalho, da organização do trabalho, permite-se, e eu ouvi essa semana uma expressão que me marcou bastante, que era a ideia de, eu falava aqui de superexploração, superintensificação do trabalho didático. Aí eu ouvi, eu não me lembro quem disse, falando a ideia de mais-valia extraordinária no ensino privado à distância. Né? Me parece uma ideia bastante fecunda para pensar um pouco isso. Basta lembrar que tem professores atuando no ensino à distância que atendem a milhares de alunos, não é centenas, dezenas. A gente já acha, na sala de aula, 50 alunos já é um terror, né? Mas tem professores que atuam com 3 mil alunos, em turmas à distância, evidentemente, fazendo esse tipo de trabalho super concentrado. Uma última tendência em relação ao trabalho docente é a de concentração do mercado privado em grandes grupos. Né? As instituições privadas têm feito muito esse movimento de comprar instituições menores e transformá-las em polos de ensino à distância. Não necessariamente é uma incorporação no sentido de ampliar a infraestrutura, mas é a de poder atender várias regiões, tendo nelas pelo menos os tais dos polos de ensino à distância, que é uma demanda que a legislação tornou obrigatória. Então tem que ter pelo menos um polo lá de ensino das instituições, dos cursos à distância, tem que ter um polo presencial onde se faz uma parte das atividades. Aliás, é uma atuação inclusive internacional, né? Tem grupos que atuam no ensino à distância em nível internacional. E aí eu vou me encaminhando aqui para o final, já bastante, tenho falado já bastante aqui para vocês, para quatro considerações finais, levantando questões para a gente debater no final, e espero que vocês não se sintam, se sintam provocados a fazer esse debate, não necessariamente concordando com o que eu apresento agora aqui no final. Uma primeira questão é que o ensino à distância, nas políticas e nas reformas para a educação superior no Brasil, ele veio a reforçar aquilo que vinha sendo feito já há pelo menos 2 décadas no ensino superior brasileiro. De um lado, um processo a tendência de diferenciação, diversificação das formas de ensino e das instituições também. Né? Embora no Brasil tenha se levantado muito na época da reforma da educação, da reforma do Estado, o mito, e é um mito de fato, de que nós tínhamos um modelo único de ensino superior, que seria aquele modelo da universidade, né? A universidade caracterizada pela indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Se alimentou muito esse mito de que nós tínhamos um ensino todo ele em universidade. Nunca isso existiu, nem de perto. Nunca chegamos perto de um modelo predominantemente universitário no Brasil, mas se usou muito desse discurso dos anos 90 para legitimar o processo de diferenciação das instituições.
Então, é aquela ideia de que, bom, nós somos um país periférico, pobre, desigual, precisamos de tipos de ensino diferenciados e também de qualidades diferenciadas para atender a públicos distintos, tá certo? Então, não adianta, esse é o discurso dominante, né? Eu estou me incorporando aqui essa ideia. Não adianta você oferecer universidade para pessoas que precisam de ensino, no máximo ensino técnico, né? Aquela formação da força de trabalho intermediária, enfim, que vai trabalhar nas empresas, no setor produtivo. Usou-se muito desse discurso. Uma segunda consideração é a ideia de que, assim como acontece no campo da educação e do trabalho docente, eu vejo que há uma crescente perda de controle dos indivíduos sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio processo de vida, seu processo de reprodução social. Simultânea a essa valorização do ensino à distância, no conjunto das políticas para o ensino superior, também acontece a desvalorização da escola superior, da escola de nível superior, dentro daquilo que o professor Dermeval Saviani chama de processo de transmissão sistemática dos conhecimentos produzidos e acumulados historicamente pela humanidade. Quando você esvazia as escolas de nível superior também dessa função, significa que uma parte, digamos, da nossa reprodução, da nossa humanidade que se reproduz sistemática e regularmente, perenemente, ela também se esvazia. Então ela sai dos nossos, escapa ao nosso controle enquanto indivíduos, enquanto sujeitos existentes nessa sociedade. Então o ensino tende a se nivelar lá embaixo, ao invés de ser um ensino no sentido de transmissão mesmo, transmissão sistemática desses conteúdos, para que eles se mantenham, que eles não se percam, que eles deixem de ser monopólio de determinados setores de classe da sociedade, eles vão se nivelando ao nível mais senso comum, né? Aquilo que o professor Newton Duarte chama, por exemplo, do vale-tudo pedagógico, né? O vale-tudo da vida se transforma também nesse vale-tudo pedagógico. Para que ensino de transmissão de conteúdo? Trabalhe com o imediato, trabalhe com as demandas e necessidades que são colocadas imediatamente pelas pessoas. Terceira consideração. Outro mito que está muito associado ao ensino à distância é o mito da alta tecnologia, né? E o mito da inclusão, disse inclusão digital, né? E esses mitos, esse mito da alta tecnologia esconde de um lado que na verdade essas são mercadorias básicas, não tem nada de muito sofisticado nesses instrumentos, no sentido de que eles estão disponíveis para serem consumidos livremente. Livremente é lógico que para quem tem dinheiro para comprar, mas não tem nada de muito sofisticado no ensino à distância. São esses recursos que a gente consome em casa, que a gente consome no trabalho. Então, essa tal da inclusão digital e do mito da alta tecnologia acabam sendo utilizados e funcionam como uma espécie de veículo da socialização de um conjunto de mercadorias que eu falava no início, que são todos aqueles setores ligados ao ensino à distância que não são propriamente ensino. Então, junto com o ensino à distância vem o computador, vem o livro, vem o tablet, vem o celular, vem o software, vem uma série de outras mercadorias que são mercadorias que a gente é obrigado a consumir para poder se incluir digitalmente, não é assim que se diz? Nós somos obrigados, né? Há uma tendência de imposição desse consumo. E aí, quando se fala então em democratização do acesso por meio do ensino à distância, é essa a pergunta que eu faço.
como que pode ser democratização e ao mesmo tempo a imposição de um determinado padrão de consumo de mercadorias, que são essas mercadorias ligadas ao ensino à distância? Né? Porque são mercadorias, inclusive são mercadorias caras. No entanto, há um simbolismo em torno disso, um simbolismo muito forte, sobretudo quando ela envolve a universidade pública, a educação superior pública, e é um simbolismo contraditório, porque é como se dissesse, bom, a universidade pública abre as portas para todos, mas desde que vocês fiquem longe dela, não é isso? À distância, sem de fato adentrar as portas das instituições, ou sem que isso gere um movimento de pertencimento, de identidade com o ensino superior público. E aí, por fim, termino com isso. Veja, eu faço várias questões provocativas para a gente, sempre no intuito de debater, né? Não são questões para mim fechadas, são questões que, como eu disse no título, visam problematizar a prática e a introdução do ensino à distância como política educacional no Brasil. E isso em nada deve nos desviar da necessidade de defender, de continuar defendendo a universidade que nós queremos, o ensino superior público que nós queremos, portanto com recursos adequados, com condições de trabalho, com autonomia, com produção de conhecimento autônomo, enfim, para mim, na minha opinião pelo menos, com indissociabilidade ensino e pesquisa, para que de fato o ensino possa ser aquele que socializa de alguma maneira o que vem sendo produzido de mais avançado em termos de conhecimento no campo da pesquisa. E aí, acho fundamental que a gente não caia na mistificação ideológica de achar que, por conta das limitações vigentes em relação ao ensino superior público, que a gente adote aquele discurso do, bom, já que está assim, melhor ensino à distância do que nada. Eu acho essa uma postura bastante elitista também, e arrogante, porque também, de alguma maneira, diz assim, olha, nós já temos o nosso espaço, então que os outros a tenham, nem que seja de uma forma diferente, alternativa, se preferir piorar. Então não caiamos nesse discurso, nessa mistificação e reafirmo então a necessidade disso fugir daquela ideia do contra, do a favor, mas de pensar de fato no ensino superior, na universidade, nas práticas de ensino pedagógico, enfim, docentes que a gente acha que são importantes e que defendemos como projeto para essa sociedade, sobretudo para a transformação e superação dela. Obrigado pela atenção e desculpa pela demora na fala.